Oi, bom dia. Nós somos os mestrandos do PROEF e hoje a gente vai conversar sobre o material que o programa enviou para a gente para analisar escolas, professores, coordenadores, né, tratar algumas questões do ensino médio. Então, a Richelle, eu sou a Camila, da Rural, esqueci de me apresentar, Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, e eu vou ler a primeira pergunta que a Richelle vai responder. Como a BNCC do ensino médio e os documentos curriculares estaduais impactam sobre a educação física? Bom dia. A BNCC do ensino médio, os currículos estaduais, dizem que os alunos precisam aprender e como as aulas devem desenvolver habilidades importantes para a vida. Quando essas orientações chegam à escola, elas trazem avanços, mas também muitos desafios para a gente que é da área da educação física. Quando eu fiz a leitura do texto 4, eu pude perceber que a BNCC reconhece essa importância da educação física dentro da área de linguagens. Ela valoriza a prática corporal e a cultura, a saúde e a participação dos estudantes. Isso é um ponto positivo, porque reforça a disciplina, né? E tem um papel importante na formação desses jovens. O texto também trabalha na premissa de que a presença da educação física se faz necessária na BNCC, no sentido que a gente avance, né, na justificativa da manutenção da disciplina e da estrutura curricular brasileira. Mas ainda a gente está, assim, buscando os avanços, né? Já o texto 5, eu me identifiquei mais com ele, porque ele mostra aquela realidade do NEM, né, do novo ensino médio. Ele trata do protagonismo de uma forma contraditória, porque eles querem dar autonomia aos jovens, mas não permitem os jovens escolher a disciplina do itinerário formativo. Acreditam que eles não estão no processo de construção da identidade. Foram exatamente essas palavras que o autor usou. Ou seja, imposto ao aluno e também ao professor, né, no caso a gente, que não tem formação e domínio para lecionar outros conteúdos senão da educação física. Além do mais, essa busca bruta, né, de implementação do NEM, desarticula o nosso profissionalismo, que a gente deveria ser preparado para isso antes, né? Então, esse foi o questionamento de vários professores e reflete o meu questionamento também. Posso só acrescentar uma coisa? Claro. Quando os alunos são apresentados e têm o poder de escolha, né? Porque tem aluno que eles podem trocar de itinerário do primeiro para o segundo ano, por exemplo, mas eles não têm conhecimento. Nem se você falar o nome das disciplinas, nesse itinerário você vai aprender isso. Nem a gente falando, eles têm esse conhecimento e discernimento para conseguir escolher. Né? Então, exatamente, foi isso que os autores falaram. E eu não discordo, né? Só que aí eles não agem nessa questão do protagonismo. Então, é por isso que eu achei que ficou, assim, em discordância. Porque o novo ensino médio, ele vem com essa coisa linda do protagonismo. Só que é colocado, é imposto. Ou então poderia ter sido pincelado, falado um pouco das disciplinas, para preparar eles também para receber antes, dar essa opção de escolha. Então, não dão a opção de escolha, porque eles não estão prontos para isso, né? E implementam. E, no caso, até a gente. Porque eu pedi o meu diretor para trabalhar com conteúdo, ele falou que não tem jeito, que é o que já vem, é o que está pronto. Né? E eu sei que em outras escolas se trabalha esse conteúdo, que é a redação para o Enem, no noturno. Então, assim, é uma articulação que eu ainda não consegui compreender. E a educação física, muitas das vezes, ela perdeu seu espaço, que aí a gente entra na questão da educação física propriamente dita, não do ensino médio. Em algumas escolas, no caso a minha, houve redução de aulas. Eu perdi o meu cargo de 15 anos, tive que mudar de locação por causa dessa redução de carga horária, e as aulas foram para o pré-turno, né? Em alguns lugares se chama de hora zero, né? Eu vi algumas pessoas conversarem de uma forma diferente. E aí isso demonstra uma pouca valorização da disciplina. Além disso, né, a falta de estrutura, materiais, a formação adequada, né, a gente percebe que alguns colegas passam por isso de uma forma mais dificultosa. Quando eu mudei de escola, eu passei por isso também. Quando eu mudei de escola, eu percebi que a gestão era outra e que eu tive esse aparato, eu tive esse apoio. E aí a pergunta que o autor faz lá na página 136 é: será que nós achamos nosso espaço? Quando ele jogou essa pergunta, eu falei: nossa, eu tenho que entender isso aqui, porque eu fico me perguntando isso até hoje. A pergunta é: será que a gente achou o nosso espaço? Funciona como uma provocação crítica? Pelo que o capítulo mostra, né, ele fala que ainda não, porque a educação do ensino médio continua como? Sempre foi moldado para atender interesses públicos e econômicos. A reforma do novo ensino médio reduziu a carga horária, flexibilizou a presença da educação física e colocou a área sobre a categoria de estudos e práticas, diminuiu a força como componente curricular estruturado. As desigualdades sociais dificultam o acesso de muitos estudantes às práticas corporais fora da escola, o que torna o espaço da educação física ainda necessário. Professores e estudantes continuam enfrentando incertezas, falta de clareza curricular e desigualdade entre redes públicas e privadas. E para a gente achar o nosso espaço, ainda precisa reafirmar a educação física como área de conhecimento, né, que a gente está aí dentro da área de linguagens, né, a gente precisa fortalecer a nossa legitimidade, ampliar a carga horária, que para mim é o mais importante, que essa é uma luta que a gente perdeu. E o texto indica que a educação física ainda não conquistou plenamente o espaço no ensino médio. Há avanços e resistências, mas o lugar da área ainda continua frágil. Então, assim, um texto trata do currículo, né, em evolução, e o outro texto trata dessa decadência da carga horária, do novo ensino médio. Agora, os currículos estaduais, eles tentam seguir a BNCC, mas nem sempre isso acontece da mesma forma, né? No caso da minha escola, eu sou muito valorizada, eu consigo realizar as atividades propostas pelo currículo, porque se eu precisar utilizar qualquer ferramenta, nas duas escolas de hoje, eu consigo. Mas eu percebo que alguns colegas não têm essa facilidade de pedir material, de compra, né? Eu trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte, se eu falar assim, entregar um projeto, eu quero isso, eu consigo. As coleções da PNLD, da Moderna, né, ajudam trazendo essa proposta atualizada de atividades variadas e conteúdos alinhados ao BNCC. Porém, o uso desses materiais depende das condições da escola, tempo, espaço, gestão, né? Tem conteúdo que fica, às vezes, inviável, igual, por exemplo, a dança. Eu tenho uma sala de dança na minha escola, mas eu não posso usar porque é de uso da integrada, ainda tem essa discussão, né? Então, eu preciso me deslocar e fazer na quadra, com o espaço bem mais aberto, o som expande. Então, assim, tem algumas realidades e outras escolas com outras realidades. Eu acho que deu para
Para fechar. Sim, em relação à carga horária, só que eu fiquei na dúvida. Não sei se isso é uma realidade para todos os turnos, essa redução da carga horária e a aula no pré-turno. Na minha escola, por exemplo, isso não acontece. Não sei se é também diferença de estado. Provavelmente. Na minha escola, que é no Rio também, né, que é só em Petrópolis, né, a minha também não acontece. Ela continua no mesmo horário das outras disciplinas, somente foi reduzida, mas agora voltou. Tem 2 aulas em cada ano. Tinha sido reduzida ano passado, esse ano já voltou a 2 aulas que tinha sido cortada do segundo ano, esse ano também voltou. Isso. Né? Mas é assim, cada ano é uma surpresa. No ensino médio, eu e Diógenes, parece que a realidade dele é a mesma que a minha, a gente está no noturno. E a lei do noturno no ensino médio é uma aula pré-turno para cada sala, antes do horário de aula. Na escola dele, acho que é 5 horas, né, Diógenes, da tarde? A minha são 6 horas da tarde. Então, os alunos trabalhadores não frequentam. Eu tive que reorganizar e voltar para o treinamento esportivo, para abrir para as outras turmas e falar, os interessados nessa modalidade, vem para tal dia, dessa modalidade, tal dia. Porque se eu falasse assim, hoje é dia da turma tal, eu só tenho 2, 3 alunos por turma. Uhum. Entendeu? Aqui. Vamos para a segunda pergunta? Show. Muito bem. Diógenes, quais arranjos teóricos e metodológicos foram implantados frente à BNCC do ensino médio? Pessoal, bom dia, né? Eu sou o professor Diógenes, eu estou estudando lá no IF em Rio Pombo, mestrando em Rio Pombo. Eu trabalho em uma escola estadual de Minas, e aí essa pergunta, né? O primeiro impacto que a gente vivenciou na minha escola foi no retorno do modelo presencial, né? Que a gente estava na pandemia e meio que coincidiu, né? O fim da pandemia e o retorno presencial com a questão desse novo ensino médio. E aí foi o aumento da carga horária das aulas da manhã. Então, assim, ele passou de 5 para 6. Então, o primeiro impacto que causou o novo arranjo que a gente precisou fazer ali. E os componentes curriculares, eles foram se adaptando, né? Até o ano de 2024, aí todas as 3 séries do ensino médio já estavam no programa. De parte dos professores, identifico similaridades com a obra sugerida para a leitura dos professores, da Sabrina Lopes, onde ela também relata que os professores apresentaram grande dificuldade lá na realidade delas em assumir aulas de outros componentes. Então, também aqui na minha escola foi a mesma coisa, né? Eu, por exemplo, só por eu saber, às vezes, um pouquinho mexer em computador, informática, fui colocado para dar aula de tecnologia e inovação. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem, vamos dizer assim, a gente não tem uma autoridade legal para poder, né, dar aulas bem planejadas, vamos dizer, não é a nossa área, né? E, assim, de uma maneira geral também, a gente acho que foi muita questão passar a entender os alunos, a trabalhar mais com eles, nessa questão do aluno como protagonista do centro de ensino e aprendizagem, colocar o aluno ali, questão de projetos. Eu acho que após a reforma do ensino médio, isso ficou mais atenuado aqui na minha escola. E passou-se a dar mais valor a esse tipo de trabalho mesmo dos alunos, que até então era uma coisa assim mais, ainda no modelo antigo, posso dizer assim, e aí essas metodologias ativas passou a contemplar mais a realidade aqui dos meus alunos. Então, posso dar só dar uma pincelada aí no Diógenes? Eu também perdi, né? Ano passado, eu tive que dar aula de projeto de vida, eu dei aula também arte e movimento. São tantas disciplinas que eu fiquei excedente, né, na minha escola, e aí eu tive que pegar todas essas disciplinas. Então, assim, é muito difícil, porque eu tive que me reconstruir. Apesar do projeto de vida ter muita coisa da educação física, né, que você trabalha o aluno na totalidade, você está descobrindo ali o aluno, puxando o que ele, né, trazendo para você o aluno, mas, assim, eu tive que me reinventar, e isso é muito difícil. Gente, quando eu voltei para a educação física, eu falei, ai, que alívio, sabe? Eu fiquei muito feliz quando voltaram as minhas aulas. E esse ano, todas as aulas são educação física. Então, você tem outra visão, você tem mais conforto para você trabalhar, porque você sabe, você domina, entendeu? E uma coisa que eu tô lembrando também, assim, que eu acho que de certa forma, foi um ponto positivo, que a gente começou a trabalhar mais próximo da nossa área, vamos dizer assim, igual o pessoal da linguagem. Até então, os trabalhos eram feitos muito isolados. O professor de português está realizando um projeto. Agora, essa questão das áreas parece que me aproximou mais, entendeu? Por mais que eu tenha algumas pessoas que às vezes criticam, né? Por que a gente está na área de linguagens? Mas só que, assim, o trabalhar em conjunto, eu acho que qualificou muito depois do novo ensino médio. É isso. Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Terceira pergunta. Como nós e os nossos colegas professores nos vemos frente ao processo de recontextualização curricular a partir da BNCC do ensino médio, especificamente o papel formativo da educação física? Bom dia, eu me chamo Thaís, eu trabalho em Volta Redonda, em Barra Mansa, trabalho em 3 escolas no estado do Rio de Janeiro, estudo na Unesp Bauru, sou mestranda lá, e assim, dentro da minha realidade, são 3 escolas diferentes, 2 municípios. O que acontece? Eu vejo como um desafio a BNCC, mas eu vejo como algo positivo. Apesar de muitas críticas, né, como tudo, foi feito muito às pressas, né, assim, com mudança de governo, aquela situação toda, mas eu vejo que para a nossa realidade, os professores que trabalham comigo, a gente vê assim como um ponto que reafirmou, a BNCC reafirmou os conteúdos da educação física, que antes só tinha o PCN. E aí, com o passar do tempo, deu um suporte, porque muitos professores de educação física entram na escola, não tem documento, não tem um referencial, não tem nada para ele seguir. E aí ele fica, quem que orienta? Ninguém, porque a coordenação não é formada em educação física na maioria das vezes. Então, assim, a gente viu como um ponto positivo, apesar de ter muitas coisas que precisam ser modificadas, né? Ela não pode ser imposta de qualquer maneira. Mas a gente, foi o que o Diógenes falou, fazendo um link aí com a fala dele. O que acontece? A gente conseguiu integrar mais as áreas. O que não acontecia, a educação física ficava um pouco isolada, deixada lá de lado, sem independência. Com isso, já aconteceu uma valorização. A gente mesmo lá em Barra Mansa fez um projeto com o ensino médio de dança, então integrou um monte de área, os alunos sabem. A gente passou por muitos desafios, porque assim, trabalhar dança não é algo fácil, né? A gente tem muitas limitações, muito preconceito, mas a gente conseguiu atingir a proposta. Então, eu vejo como um desafio a BNCC, mas a gente conseguiu reconfigurar de forma legal. Não é fácil ser professor de educação física, né? Então, assim, com os livros, eu acho que isso tudo está dando um reforço e está reafirmando mais a educação física no seu espaço hoje.
Então, assim, eu vejo como positivo, mas precisa de algumas mudanças. Não pode ser algo imposto, o livro não pode vir como algo engessado. O professor tem que ter a liberdade de trabalhar dentro da realidade do aluno. É isso, trabalhar o protagonismo. E com o projeto a gente consegue ver isso. Nesse projeto de dança a gente vê a integração deles, a liberdade para criar, né, expor o que queria. Então, assim, eu vejo dessa maneira. Eu concordo. Eu concordo também. Eu também não gosto de, por exemplo, a BNCC coloca conteúdos específicos para cada série ou ciclo, né? Às vezes a gente quer pegar os jogos eletrônicos e trabalhar com o 9º ano. Às vezes a gente quer pegar dança de salão que está lá para cima e trabalhar lá embaixo. Então, ela engessa, mas como norte, como ponto de partida, como organizador curricular, né, de diversificação de conteúdos, tudo isso é super positivo. Porque antes, né, quando a gente não tinha documento, a gente chegava nas escolas, eu vejo assim, o professor tá trabalhando isso, o outro tá trabalhando aquilo, agora eu senti uma integração. Mesmo em 3 escolas, eu vejo, já tá todo mundo falando a mesma língua, e isso acho que foi algo positivo, porque viu-se que existem um monte de conteúdos na educação física, não precisa ficar no Quarteto Fantástico ali somente, entendeu? Então eu vi dessa maneira. Verdade. Eu sou da época do Quarteto Fantástico, então quando eu cheguei na escola, a disciplina que eu lecionava era o que os meus autores me passavam. Foram os colegas de trabalho mais velhos do Quarteto Fantástico me passavam, e eu levava essa pirâmide para a escola. E aí eu tinha apostilinha na mão que eles passavam assim como se fosse uma bíblia. Ó, estuda isso aqui que é importante. Aí eu carreguei e fui carregando para a vida, até o currículo ser reformulado e surgir, né? Isso, e que bom que você se atualizou, né? Porque é importante. Vamos para a última pergunta? Como a escola do ensino médio pode buscar dar voz e expressão às subjetividades juvenis? Então, essa aí eu mesma vou iniciar a nossa resposta. Então, eu penso muito que o jovem, ele já tem voz. Não é a gente que dá a voz, né? A voz eles já têm, eles já são competentes, eles já têm opiniões, o que a gente precisa dar é espaço, né? Espaço para a escutativa, espaço para o diálogo, espaço para que eles participem de fato. E aí, como que a gente oportuniza esses espaços, né? Então, dentro de uma escola com grêmio estudantil, por exemplo, com comissões para determinados projetos, com a própria prática pedagógica, ela deve ser mais dialógica, né? A gente deve fazer roda de conversa, a gente deve fazer debate, a gente deve ouvir os nossos alunos, né, para que eles sejam protagonistas. E escolas que tenham, assim, feiras, oficinas, diferentes projetos e que falem a língua dos jovens, né? Que sejam temas, por exemplo, escolhidos por eles, com as músicas que eles ouvem, respeitando as gírias deles, né? Esporte, modo de vestir. Então, é assim que a gente consegue buscar essa voz e essa expressão da juventude. Então, se quiserem acrescentar alguma colocação. Essa questão, Camille, que você está falando, é só rapidinho, é igual a minha escola aqui, agora ela é uma escola só de ensino médio. Ela municipalizou os anos finais do fundamental recentemente e a gente agora é só ensino médio. Essa questão desse protagonismo, assim, é uma coisa muito acentuada, cara. Assim, porque é muito diferente, né, de a gente imaginar quando eu comecei a trabalhar há 10 anos atrás, né? Como era o ensino médio há 10 anos atrás e como os alunos do ensino médio se portam hoje. Essa questão, igual você estava falando aí, dessa participação dos alunos em rádio escolar e tudo mais, assim, eu acho que, assim, ele está muito, muito diferente. E tá muito mais, o aluno tem muito mais importância, ele se sente muito mais valorizado, porque nem sempre, às vezes, é um aluno bom de prova, né, vamos dizer assim, aquele aluno que faz as provas, tira nota boa, mas aí você pega um teatro, uma coisa assim, e tem uma capacidade, tipo assim, e ele se sente valorizado, porque ele era o patinho feio ali, não conseguia tirar nota boa em prova, aí vai lá pra frente, faz uma apresentação lá, tipo assim, todo mundo acha o máximo. Então, assim, eu acho que ficou bem gritante isso mesmo, na minha realidade. Exatamente, e eu percebo que eles se sentem pertencentes, assim, é muito real, porque eu tô no ensino médio há pouco tempo, vai fazer 3 anos, né, então pra mim ainda é muita novidade, porque no fundamental eu já tô há mais de 10, assim, quase 15. E aí, enfim, na minha escola tem grêmio, tem comissão técnica para Olimpíadas, tem comissão técnica para projeto de consciência negra, de festa junina. Então, eles montam comissões que é justamente para os alunos se envolverem mais e colocarem a cara dele, né, a cara deles nos projetos que acontecem. Então, eu percebo, assim, um resultado muito bom. E é isso. Acho que fechamos, né? Tchau, gente. Bom dia. Tchau, obrigada.